Olá, queridos, bom dia a todos, saúdo a todos os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para entregar a lição da classe de adultos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica dos Irmãos em Macapá, no bairro Central, ou no centro. E como eu anunciei na semana passada, nós estamos começando mais cedo e também vamos terminar mais cedo. A nossa escola dominical, quando estamos presencial, ela começa às 9 horas, então a gente está querendo aproveitar aí esse tempo, essa meia hora aí, né? E acreditamos vai ser mais conveniente para os irmãos e para mim também, né? Então, um bom dia aí a todos, né? E espero que tenhamos um bom tempo aqui, mas vamos pedir a direção do nosso Deus para o que vamos fazer aqui hoje. Oremos. Pai Santo, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos dá. Tua palavra nos diz que a cada dia as tuas misericórdias sobre nós são renovadas. E na verdade nós podemos experimentar isso, ó Deus. Tem sido assim nas nossas vidas e na verdade na vida de toda a terra, Senhor. Muito embora a maioria das pessoas não reconheçam isso, a tua palavra também diz que é o Senhor quem sustenta o universo inteiro pela palavra do teu poder. Então nós somos gratos, Senhor, nós te rendemos louvores, declaramos a tua autoridade, ó Deus, sobre todas as coisas como Criador e sustentador do universo. E também, ó Deus, nós te somos gratos porque o Senhor nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que nos foi dado por meio de Jesus Cristo, que sendo teu Filho eterno, encarnou-se, veio a esse mundo, morreu na cruz por nós, pagando o preço dos nossos pecados, satisfazendo a tua justiça, ó Deus, e assim oferecendo a salvação para nós, salvação que estava totalmente fora do nosso alcance, não fosse a obra que Jesus realizou. Por isso nós rendemos louvores a ti e agradecemos também pela tua palavra, porque é por meio dela que somos ensinados, na verdade, a respeito dessa tão grande salvação, como ela mesma diz. Muito obrigado a Deus por esse privilégio que nós temos aqui no nosso país de estudar livremente a tua palavra. Pedimos que ela de fato continue nos abençoando, como é o teu propósito, cremos. E pedimos que o Senhor seja com todos os irmãos, pedimos por aqueles que estão doentes, que o Senhor recupere a sua saúde conforme a tua vontade, o teu bem-querer. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra e que a nossa vida seja transformada cada vez mais pela tua palavra. É isso que nós te pedimos, agradecidos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos, como todos sabem, trabalhando essa revista Atos dos Apóstolos, da editora Cristã Evangélica, e nós estamos aqui na lição número 14, que começa aí na página 74. Então, peço aí aos irmãos que têm revista, que localizem, né? Na sua revista. Nós não terminamos essa lição na semana passada, vamos dar continuidade a ela hoje, né? Ainda estamos aqui bem no início, né? Da lição, desenvolvendo os tópicos que o pastor Silas Arbolato da Cunha, que é o comentarista, não é? Dessa lição, coloca para nós. Então, nós estamos aí no ponto 1, a gente já falou, o título da lição é o Desafio das Grandes Cidades. Já trabalhamos essa questão desse adjetivo grande, né? Nesse contexto aqui
do livro de Atos, estamos falando de cidades com 250, 300 mil habitantes. A maior cidade do Império Romano nessa época aí tinha 500 mil de habitantes. Já expliquei, né, como é que nós devemos entender esse grande aí, né? Evidentemente que para as megalópolis de hoje, essas cidades são cidades minúsculas, né? Mas há princípios, e o objetivo do pastor Silas é colocar esses princípios para nós. Há princípios que podem nos ajudar quando nós pensamos, inclusive nessas grandes cidades, não é? Como que nós podemos trabalhar a proclamação do Evangelho nessas cidades a partir daquilo que nós lemos aqui do relato de Lucas. Então ele coloca 3 movimentos na prática evangelista de Paulo e a sua equipe lá em Atos. Atos capítulo 18, você pode pegar aí, né, abrir a sua Bíblia. O primeiro princípio que ele coloca é o princípio que vai do particular para o público, né? Vamos ler aí o versículo 19. A gente sempre lê na Nova Versão Transformadora, que nós adotamos como livro base aqui, né? Versão base aqui da nossa classe. Então peço que você localize aí o capítulo 18 do livro de Atos, e nós vamos ler a partir do versículo 19, tá? Diz assim, a palavra de Deus diz assim: 19. Chegaram ao porto, chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Então, aqui nesse relato, né, você tem aí esse princípio, né, que é colocado aqui para nós, certo? Paulo sempre procurava as sinagogas. Ele era um judeu, não é? Etnicamente falando, religiosamente falando. Ele foi convertido do judaísmo. O cristianismo, se é que eu posso me expressar dessa forma, sem causar confusão, ele é devedor, vamos colocar dessa forma, o cristianismo enquanto sistema organizado, não é? Religioso organizado, ele é devedor ao judaísmo, né? O próprio Paulo diz isso lá na Epístola aos Romanos: a salvação vem dos judeus, né? Então aqui não se trata não podemos afirmar como os próprios judeus aqui começaram a afirmar, né? Como muitos historiadores seculares afirmam, né, ainda hoje, que o cristianismo é uma seita, né, dissidente do judaísmo. Não se trata disso. Deus se revelou, o Deus que existe, o Deus único, o único Deus, né, o mesmo Deus que se revelou a Abrão e depois trocou o nome dele para Abraão, séculos, né, atrás, milênios na verdade, é o Deus que se revelou a Paulo no caminho de Damasco. É o mesmo Deus, né? Há um conceito na teologia que a gente chama de revelação progressiva. Deus, ele se revelou à humanidade de maneira progressiva, né? Ele não revelou de si mesmo, nem do seu plano todo de uma vez. Eu acho que Deus nem poderia fazer isso. Deus pode tudo, né? A gente diz, mas dentro daquilo que ele mesmo se propôs, né? Não seria viável, vamos colocar dessa maneira, porque ele vai tecendo a história, ele vai se revelando na história, não é? Vamos pensar aí, sem querer ser desrespeitoso com Deus, né? Mas vamos pensar num autor humano que escreve uma novela, uma história, uma obra ficcional. Certamente esse autor
ele, quando ele começa a escrever essa história, ele já tem, né, na sua mente traçado aquilo que ele vai, como que ele vai se desenrolar. Muito embora, e aí está a imperfeição da ilustração que eu estou dando, ele possa mudar de ideia lá na frente, né? E isso acontece muito hoje em dia, porque eles checam a audiência, né, em tempo real. Então, quase que em tempo real. Então, um personagem que na programação do autor deveria morrer no 20º capítulo, se ele cair nas graças do público, né, o autor recebe lá os relatórios lá de audiência e diz: olha, as enquetes que são feitas, o público está adorando esse personagem, não mata ele não, né? E aí o autor vai lá e reescreve, né, aquilo que ele está... Que ele tinha, digamos assim, como propósito inicialmente. Aí está a imperfeição da minha ilustração, porque com Deus não é assim. A Bíblia diz claramente que antes mesmo de fundar o mundo, antes mesmo de criar o mundo, Deus já havia traçado o seu plano, o seu propósito, certo? Mas esse propósito ele vai sendo revelado ao longo da história, não é? E Deus usa inclusive os eventos, né, com as pessoas, né, aquilo que acontece com as pessoas para desenrolar o seu plano, né, ao longo da história. Mas ele já tem tudo definido, aquilo que ele vai fazer. Ele definiu na eternidade passada e ele vai concluir na eternidade futura. Entre essas duas eternidades aí nós temos o tempo presente, ou quando eu digo presente, o desenrolar da história, o ponto onde nós estamos, né, certo? Mas Deus já tem tudo traçado. Então eu acho importante dizer isso, né, para a gente entender bem, né, esse plano, esse propósito de Deus incluir os judeus, não é? Por isso Deus se revelou primeiramente a Abraão, depois ao povo de Israel, estabeleceu uma aliança com esse povo de Israel, mas eu já falei isso aqui, é sempre bom a gente repetir, essa aliança sempre incluiu aqueles que não eram do povo de Israel. Sempre. No chamado de Abraão mesmo, vocês lembram disso? Deus disse para ele: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então é muito lamentável que os judeus da época de Cristo, da época de Paulo, quem sabe muitos judeus hoje não tenham entendido isso. O propósito de Deus sempre abrangeu as famílias da terra, todo tipo de pessoa, todo tipo de etnia, sempre. Ele disse para Abraão, repetindo de novo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra, né? Ele diz, falando do Messias, o salmista diz: eu te constituí luz para os gentios. E nele, falando do Messias, os gentios esperarão. Então sempre foi o plano de Deus salvar os não-judeus. Então vejam, Paulo, que era judeu, repetindo de novo, judeu etnicamente falando, judeu religiosamente falando, ele foi salvo por Jesus lá no caminho de Damasco, né? E ele, na sua prática evangelizadora, ele sempre começava com judeus, né? Ele sempre começava com judeus. Como eu disse, lá em Romanos, ele se manifesta dizendo: olha, aos judeus Deus confiou os seus oráculos, Deus confiou a sua revelação, né? Então, ele sempre reconheceu isso. Talvez por isso ele fazia questão de ir às sinagogas, não é? E Paulo encontra Áquila e Priscila, nós já vimos isso, né? Eles tinham o mesmo ofício, eles eram fabricantes de tenda. Paulo começa a trabalhar com eles, e sendo eles também crentes,
não é? Eles incorporam-se à equipe de Paulo e eles trabalhavam sim, né, no seu ofício, né, de fazer tendas, mas eles pregavam o evangelho. E nós vamos ver, esse é o ponto aqui interessante, quando Paulo segue a viagem, nós já sabemos que ele tinha como objetivo ir para Jerusalém. Áquila e Priscila ficaram lá, não é? Em Corinto e em Éfeso. Depois eles vão para Éfeso e Paulo os deixa, né, lá, mas eles continuam, eles não estão mais com Paulo, mas eles continuam nessa tarefa. É o que nós vamos ver quando eles trabalham com Apolo. E Paulo, mais tarde, na Epístola aos Romanos, a gente já leu isso, ele menciona claramente que eles hospedavam uma igreja ou uma seção, como eu gosto de dizer, da Igreja de Cristo na sua própria casa, não é? Era um casal totalmente envolvido com a obra evangelizadora. Então, cidades grandes exigem isso, não é? Como o pastor comenta aqui, né? Exigem pessoas comprometidas com essa obra. E vejam, é muito interessante a gente observar isso. Áquila e Priscila não eram missionários como nós estamos acostumados a pensar, né? É curioso, na realidade, que uma visão, digamos assim, não quero usar esse termo, não vou usar, porque na realidade, né, pode causar ainda mais confusão, mas digamos uma visão idealizada, vou usar esse termo, certo? Idealizada do que seja um missionário, não é? E é uma visão que em termos históricos recentes na história, tem a ver com o movimento de missões lá do século XIX, não é? É interessante que essa visão idealizada de missionário prevaleça na mente de muitas pessoas, mais até do que o relato que a própria Bíblia faz. Áquila e Priscila eram missionários, gente. Muito embora eles tivessem um ofício, muito embora eles trabalhassem nesse ofício deles, não é? Eles eram missionários. Faziam tudo aquilo que os missionários, como Paulo e o restante da sua equipe, faziam. Evangelizavam, pregavam, discipulavam as pessoas. Como disse, hospedavam uma seção da igreja, né, de Cristo dentro da sua própria casa. Eu ouvi o pastor Tiago, nosso querido pastor Tiago do Pacoval, a nossa igreja aqui no Pacoval, e ele estava pregando recentemente num casamento, e ele estava oficiando. Gostei muito dessa fala dele, né? Ele leu alguns textos do Novo Testamento que falavam de Áquila e Priscila, inclusive aquele texto em que Paulo os menciona como seus companheiros, e ele fez questão de enfatizar isso, falando para aquele casal e para todos nós que estávamos ali. E ele se manifestou mais ou menos com essas palavras. Ele disse: olha, eu fico meio incomodado às vezes de ver os casais estão se formando na igreja. Graças a Deus tem muita gente casando, né, nas nossas igrejas. Que bom, com tudo aquilo que já se falou e se fala do casamento, né, achincalhando o casamento, e as estatísticas estão aí para tornar as coisas mais complicadas ainda, né? O número de divórcios cada vez maior, né? Quase que igualando com o número de casamentos anualmente, e em alguns lugares até superando, dizem alguns. Às vezes eu desconfio um pouco dessas estatísticas, mas enfim, com tudo isso tem muita gente, jovens, né, se casando. Que bom, graças a Deus, né? E
essa parte da estatística é fala minha, tá, gente? O pastor não foi tão específico, mas o que ele disse? Agora eu vou me concentrar no que ele falou. Às vezes desculpa aí, eu me distraio, né? Mas o que ele disse? Os casais estão se casando, né? As famílias estão sendo formadas, e às vezes me incomoda porque me parece que há na cabeça dos casais essa ideia de que não, a gente vai casar, a gente vai trabalhar bastante, a gente vai, né, fazer a nossa vida, vai organizar a nossa casa, né, e aí depois a gente vai trabalhar na obra do Senhor. E o pastor Tiago dizia, olha, eu espero que vocês não façam isso. E aí ele citou Áquila e Priscila. Vejam, eles trabalhavam, eles tinham um ofício, e eles trabalhavam, eles arrumavam a casa, eles provavelmente criavam os filhos se eles tinham, né? Mas enquanto eles faziam tudo isso, eles pregavam o evangelho, eles discipulavam, eles cuidavam de uma igreja. Então você não precisa esperar arrumar a sua vida, né, para você trabalhar na obra do Senhor. E Paulo elogia esse casal, né? Ele diz o quanto eles foram importantes, né, como missionários associados a ele, ao ministério dele. Ele diz que eles chegaram ao ponto de arriscar a própria vida deles em favor de Paulo, não é? Então o pastor Tiago dizia, eu espero que vocês que estão casando agora aqui tenham esse mesmo pensamento, tenham esse mesmo propósito, né? Eu estava lá com a Fátima ouvindo, virei para a Fátima e disse, nossa, que palavra, Fátima, que palavra para nós, né? Que palavra para nós, não só para o casal que estava, né, casando, né, mas para nós com 23 anos de casado. Isso vale para nós também, não é? Então é importante a gente destacar esse ponto. Paulo começava lá com a sinagoga, eles faziam aqueles contatos lá. Você vê claramente no relato que alguns judeus, não que Deus já tinha escolhido, eles se associavam a Paulo. Eles só um instantinho, gente, a Fátima ligou o celular aqui para ver o link, e aí saiu aí, eu estou falando lá em outro lugar. Então, só explicando esse ponto, que eu acho um ponto importante, esses judeus aí ouviam, o Espírito Santo falava com eles, não é? Eles se associavam, o texto diz claramente que eles se juntavam, não é? à equipe, e assim o trabalho seguia. Então Paulo começava lá, digamos assim, com esse grupo mais limitado, com esse grupo específico aí com os judeus, mas não é? Os gentios ficavam maravilhados quando eles constatavam que a eles também, né, essa palavra havia chegado, e assim a palavra de Deus ia crescendo e ia se espalhando. Então, esse princípio é muito importante para a gente aprender, né? E acho que é algo que nós precisamos resgatar, e acho que é algo, vou dizer isso de novo, que a pandemia a qual nós estamos enfrentando pode nos ajudar a perceber isso. Nós não estamos podendo nos reunir em grupos de 100, 150, 200 pessoas, mas nós podemos reunir em grupos de 10, 15. Eu insisto nesse ponto. E muitas vezes, quando nós nos reunimos, nós temos às vezes famílias inteiras, né? A gente estava conversando dentro do nosso círculo familiar, né? Especificamente estava falando do círculo da Fátima, minha esposa. Várias pessoas lá, né? Graças a Deus enfrentaram a Covid e ficaram curados. Então um dia alguém que estava lá no grupo onde a gente estava, né? Ele disse assim, olha, vocês são a nossa imunidade de rebanho, porque ele aparentemente não pegou ainda, né? A gente nunca não tem certeza sobre essas coisas, né? Mas como ele estava cercado de pessoas que em tese
já haviam adquirido anticorpos, né, ele se sentia meio que protegido. Isso tem realmente alguma base, não vou entrar nesse mérito aqui, né, mas eu achei interessante a forma como ele falou, assim, até meio de brincadeira, mas o fato é que eles convivendo ali só nesse grupo, realmente, graças a Deus, eles estão bem, né, até agora. Eu achei interessante o que ele falou sobre essa questão, muito embora ele não tenha tido essa intenção, das pessoas, né, que já tinham anticorpos funcionarem como uma espécie de barreira, não é, para que eles mesmos não fossem contaminados. Com todo o respeito às pessoas que enfrentaram essa doença, as pessoas que até perderam entes queridos com essa doença, mas eu achei que há aqui uma ilustração muito rica, falando desse ponto aqui que nós estamos falando, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Como eu disse, é apenas uma ilustração, tá, gente? Mas para a gente pensar um pouco, isso é o que a igreja, digamos assim, deve fazer. A igreja deve ser essa comunidade de proteção para as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que estão ouvindo o Evangelho e estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo, né? Estão sendo levadas pelo Espírito Santo a uma compreensão do que é o Evangelho, para que elas venham a se comprometer com Jesus e venham a caminhar, andar, né, no caminho cristão, na jornada cristã. Nós, a igreja, deve funcionar como essa comunidade protetora, vamos dizer assim, não é? Para essas pessoas. Todas as exortações nas cartas pastorais, né, de Paulo, de Pedro, não é? Quando eles falam da vida da igreja, vão nesse sentido, né? No sentido de nós, igreja, sermos essa comunidade que vai agir dessa maneira, quase que como uma comunidade protetora. Como eu disse, né, tá difícil da gente fazer isso em grupos grandes, mas não está tão difícil da gente fazer em grupos pequenos, sobretudo se nós temos pessoas, e nós temos, graças a Deus, que podem realizar esse trabalho de instrução, esse trabalho de conduzir as pessoas pelas palavras da Bíblia, de ensinar as pessoas, de treinar, por que não usar esse termo também, as pessoas para fazerem isso também. Nós precisamos, isso aí é um fato, que todas as igrejas, quando a gente reúne em termos de liderança, há muito essa preocupação, né? Formar líderes. A gente usa muito essa expressão, né? Formar líderes. Eu gosto de falar de reproduzir líderes. É isso que nós precisamos, né? Ou reproduzir um modelo de liderança, ou uma caminhada de liderança que possa ser autossustentável, vamos dizer assim, né? Isso é o que Paulo diz. Ele exorta Timóteo, ele exorta Tito, né? Olha, aquilo que vocês viram em mim, é isso que vocês devem fazer, né? Ensinem homens fiéis, idôneos, né? Discipulem essas pessoas para que elas possam continuar fazendo esse trabalho. Então essa é a ideia aqui, que a relação de Paulo com esse casal aí, Áquila e Priscila, ilustra tão bem, né? Então nós devemos meditar nisso. Ele faz aqui uma aplicação, o pastor Silas, né? É necessário preparo para a evangelização das cidades. As igrejas precisam gastar tempo e recursos no preparo dos que evangelizam. A concentração de igrejas diferentes, além das seitas diversas, causa confusão à população. Eu comentei um pouco sobre isso aqui, né? O evangelho verdadeiro, ele nunca vai confundir. Daí a importância da gente pregar o evangelho verdadeiro. Daí a importância da gente se distinguir cada vez mais pela palavra e também pelo exemplo, porque se a gente só vai ter uma doutrina boa, se é que isso é possível, sem a necessária vivência,
dessa doutrina, não é? Aí realmente a gente vai ter problemas. Eu insisto nesse ponto, essa volatilidade que é rede social hoje em dia, em que uma coisa volátil é uma coisa que se espalha rápido. É nesse sentido que eu tô usando o termo aqui. Tem um poder de se espalhar, né, muito, muito grande. Rede social, mídias sociais digitais, elas têm esse poder, né? Um post errado que você faz no Facebook, né, por mais que você apague depois, às vezes o prejuízo é grande. Não necessariamente que você escreveu, que você produziu, mas que você às vezes você só repassou. Tem gente que ainda não tem aquele hábito de olhar, né? O que é isso aqui? Ele produziu, ele está só passando, né? O dedinho nervoso, como eu sempre digo. Gente, um incidente desse, basta pode acabar com a sua reputação, pode prejudicar o seu testemunho. Então, nós devemos atentar para isso, não é? Porque às vezes a gente pode compartilhar heresia, a gente pode espalhar, né, alguma coisa que a gente com certeza não quer espalhar, né, ao agir dessa maneira. Então, todo cuidado realmente é pouco para a gente não ser confundido, né, com outros grupos por aí que não estão falando a verdade de Cristo, que não estão compartilhando o Evangelho de Cristo. Cada uma, né, evangelizando com mensagens diferentes e contraditórias. Está falando das seitas. Parece que há um supermercado da fé. Com certeza. Há quem ofereça a religião como mercadoria mais barata, em promoção, com descontos, sem compromisso. E há os que cobram caro demais, com exigências que nada têm a ver com o Evangelho da Graça. Isso aqui é muito importante. Muito importante, e nós precisamos parar e pensar nisso. Gastar um pouquinho de tempo aqui, né? De novo vou falar das mídias sociais aí. Uma das características dessas mídias sociais digitais é a brevidade. Se você quer ser ouvido, isso aí está em todo treinamento, toda capacitação, todo cursozinho, inclusive pela própria internet, né? Você quer ser um comunicador na rede social? Assiste a aula grátis. Às vezes você não precisa passar da aula grátis, né? Assiste a aula grátis. Você vai ouvir isso, né? Se você quer ser ouvido, se você quer ser lido, seja breve. Aprenda a otimizar a sua comunicação, né? A dizer aquilo que é essencial com poucas palavras. Isso é ótimo, isso é verdadeiro, mas isso também é, eu digo, perigoso. Ok? Isso é perigoso. Sabe por quê? Porque, eu repito, essas plataformas, elas são construídas exatamente para provocar esse tipo de reação nas pessoas. Certo? Eu compartilhei algum tempo atrás no grupo da classe, né? No grupo de WhatsApp da classe, um artigo muito bom de uma cientista que pesquisou isso, não é? E ela diz claramente, não é? Essas plataformas são construídas para provocar esse tipo de reação nas pessoas, né? Inclusive a reação de não pensar profundamente sobre as coisas. Gente, está cheio disso. Eu poderia passar o resto do dia aqui citando vários exemplos, inclusive exemplos na nossa própria fileira, nas fileiras do cristianismo, que ilustram isso muito bem. A pessoa recebe um texto aparentemente, é um texto curto, né? Aparentemente saudável, aí ela compartilha e alguém vê, olha, diz, opa, pera lá, mas tem um problema aqui, aí manda para a pessoa. Quando a pessoa ainda tem, né, a humildade, a hombridade, né, eu diria até a espiritualidade para acolher aquilo, como diz o salmista, fira-me o justo, né, é um favor que ele me faz. Ótimo, aí vai lá, apaga o post, eventualmente vai ter que lidar com algum dano colateral,
disso, mas vai que seja. Mas às vezes, nem sempre as pessoas reagem dessa forma. Às vezes as pessoas tentam argumentar, nada contra, né? Desde que você tenha argumentos que sejam razoáveis. Tudo por quê? Porque não houve uma reflexão. O pastor Tiago também, ele uma vez, nós estávamos eu já falei isso outras vezes na classe, né? Não sei se é aqui. Nós estávamos no encontro, no acampamento lá de Belém, Nova Geração. Eu participei de uma mesa com ele, eu gostei muito, né? Desse conselho que ele deu, falando de uma prática que ele mesmo tem, que é fazer os textos dele primeiro num editor de texto, não fazer direto no Facebook, sobretudo se está com o celular na mão. Você está com o celular na mão, às vezes você está fazendo outra coisa, está numa fila, está esperando para ser atendido. Nunca encontrei ninguém cantando em fila. Você canta em fila? Né? Você canta? Deus é bom, Ele cuida de mim. Você olha lá o seu número do 131º, aí você olha, tá no 40, né? E aí você, Deus é bom, Ele cuida de mim. Oh, maravilha, Ele cuida do céu, da terra. Ai, mas é assim? Tomara que seja, né? Eu tenho que confessar que comigo não é. Aí você quer ganhar tempo, né? Aí você faz o quê? Você pega o seu telefone, aí você vai olhar o Facebook. E aí de repente chega aquela postagem lá, né? Você está irritado. Se você tivesse em casa, depois de tomar aquele açaí, né, com um camarão delicioso, né, deitado na rede lá no quintal, pegando aquele vento, se você tem essa possibilidade, se você tivesse lá em casa, você ia ler o mesmo post e talvez não ia reagir da mesma maneira como você reage estando lá na fila, esperando a sua vez, que parece nunca chegar. Aí você imediatamente pega e começa a digitar, né? Pronto, foi. E o prejuízo está feito. Acontece muito isso. Acontece muito. Não é verdade? Então o pastor Tiago dizia, primeiro eu preparo num editor de texto, né? Depois eu reviso, eu checo, eu vejo se está tudo bem, né? Se realmente as coisas que eu estou dizendo ali são as coisas que Jesus diria, né? Eu já comentei aqui várias vezes aquela canção que eu gosto muito, belíssima. O que faria Jesus nos meus passos? O que faria Jesus no meu lugar? Lado a lado, braço a braço, será que Ele faria aquilo que eu faço? Muito simples, né? Jesus, nas mesmas circunstâncias, lado a lado, braço a braço, com as mesmas lutas, Ele diria o que eu estou dizendo? Acho que aconteceu alguma coisa. Será que foi porque eu cantei a música? Parou aqui. Bom, eu estou com um problema aqui. Interrompeu aqui o meu vídeo. Não sei se vocês estão me vendo. A Fátima está checando ali para ver. Vai checar o grupo também para ver. Eu vou de toda feita eu vou continuar, né? Então nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar o que Jesus, né, faria no meu lugar. O que ele faria? Será que ele pegaria aí o texto e responderia logo assim, sem pensar direito? Então a gente tem que tomar muito cuidado, não é, com isso, certo? Para que o nosso trabalho de evangelização, o nosso trabalho de exortação às pessoas não seja prejudicado, né? Então nós devemos pensar nisso. Devemos tomar muito cuidado, né, com o que a gente faz, certo? Então o segundo tópico aí é do público para o particular,
né? Ele segue aí com os versos 7 e 8, ainda no capítulo 18, vamos dar uma olhada aí, né? Diz assim: então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentio temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Eu já expliquei isso aqui, né? Isso quase que se tornou uma regra, vamos dizer assim, né? Uma constante, melhor constante do que regra. Paulo pregava, né? Algumas pessoas recebiam com alegria, outras bravejavam com Paulo, né? Começavam a questionar Paulo, e aí Paulo dizia sempre a mesma coisa para eles: olha, eu peguei primeiro para vocês, me sentia nessa obrigação, agora vocês não querem, vocês estão rejeitando, eu vou para os gentios. E os gentios adoravam, né? Ficavam felizes, né? E claro, aproveitavam e eram batizados. Então você tem aqui judeus e gentios atingidos pela palavra, né? Então ele sai lá da sinagoga e vai para a casa lá, que era a casa, ficava contígua lá a sinagoga, e continuava pregando. O ponto 3 é o aumento da atividade missionária. Então você percebe aí, né, na medida que o texto continua, né, Lucas faz questão de relatar essa evolução, não sei se essa palavra é adequada, mas esse aumento, né? Vai aparecer aí alguns personagens novos, né, na história, certo? E nós temos aí Deus exortando, Jesus mesmo, né, exortando Paulo, dizendo: olha, não fala, não te calhes, né? E tem uma frase aí que o pessoal que não acredita na predestinação não gosta muito, né? Mas é uma frase muito interessante, né, que está colocada aí, né? Olha aí o versículo, eu vou começar depois do 8, vem o 9, vou começar aqui. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar, não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Que coisa maravilhosa, que palavras maravilhosas do próprio Deus. Muita gente nesta cidade me pertence. Observe, queridos, preste atenção. Jesus, Deus não falou: muita gente aqui nessa cidade vai me pertencer. Ele já dá essa fatura como paga, e de fato ela está paga, porque Cristo morreu por aqueles a quem ele vai salvar. E isso aí é muito importante, né? Se você vai para Almeida, diz lá: tenho muito povo, né, nesta cidade. Então isso aqui é muito importante. E a outra coisa, que essa história de dizer que acreditar na predestinação mata a atividade missionária, essa é conversa fiada, gente. Se isso fosse verdade, depois de ouvir isso, Paulo tinha dito: bom, o pessoal já é de Jesus mesmo, né? Já pertencem a Jesus. Preste atenção, porque isso é importante, né? Jesus, ou Deus, né, está falando com Paulo, está dizendo para ele: continua pregando, porque eu tenho muito povo aqui, muita gente aqui me pertence. Primeiro, é de se estranhar se a predestinação dispensasse a pregação do Evangelho. Não dispensa. Jesus não se expressaria dessa maneira com Paulo. Mas ele diz: olha, continua pregando, ninguém vai te fazer mal, né? Não tem medo, prega ousadamente, que muita gente aqui me pertence, certo? E Paulo também não reagiu, como eu disse, dizendo: já são do Senhor mesmo, então deixa eu ir embora, né? Deixa eu voltar lá para Tarso, né? Para casa lá da minha família, terminar meus dias lá. Negativo. As palavras de Jesus tiveram o efeito que Jesus queria que tivesse sobre Paulo. O animaram.
né, a continuar. Então Paulo permaneceu ali, olha o versículo 11, 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Eu acho maravilhoso isso. Acho maravilhoso. Então, o fato de Paulo saber que havia muitos escolhidos de Deus ali naquela cidade, não o desanimou. Pelo contrário. Pelo contrário. É quase desonesto, sinceramente, falando bem sinceramente com vocês, afirmar que a crença na doutrina da predestinação mata o ímpeto evangelizador das pessoas. Muitos dos que a gente chama grandes missionários na história do movimento missionário acreditavam firmemente na predestinação. E essa crença não os impediu de pregar às pessoas, pelo contrário. Então, eu acho muito importante a gente estabelecer esse ponto também, certo? Tá? E aí até o 23, né, nós vamos ler, o autor comenta aqui, né, quando Galho se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galho se voltou para os acusadores e disse: ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. Foi um livramento, não é? Lembre-se que o Senhor apareceu a Paulo e disse: olha, não te preocupa, né? Não tenha medo, que tu vais continuar o teu trabalho aqui, né? Então foi um livramento, conforme a promessa que Deus tinha feito para ele, né? Deus usou o desprezo que esse governador, né, que inclusive tem uma inscrição, um achado arqueológico que confirma. Eu acho interessante dizer isso, né? Afinal de contas, os céticos adoram dizer que as histórias da Bíblia só estão na Bíblia, né? Que os personagens da Bíblia só estão na Bíblia. Isso não é verdade, né? Mas a gente ainda ouve, por incrível que pareça, né? Aí pelas cátedras aí de algumas instituições, tem gente que tem coragem de dizer esse absurdo, né? Mas foi encontrada uma inscrição, né, que confirma esse governador aqui, né, que era irmão mais velho do filósofo Sêneca, que foi professor de Nero, né? E inclusive é possível colocar a nomeação dele entre 51 e 52 depois de Cristo, né? Então só uma nota aí arqueológica, vamos dizer assim, para confirmar, né, o relato bíblico, muito embora a gente saiba que o relato bíblico é verdadeiro, certo? E aí olha o versículo 18. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Em seguida partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Eu já expliquei isso, ele vai deixá-los em Éfeso. A gente não sabe aqui exatamente se foi uma decisão do casal, né? Ou de Paulo, ou de comum acordo, se fosse, a gente não sabe disso, né? O fato é que é interessante que Lucas use essa expressão dizendo levando consigo Priscila e Áquila, o que faz a gente pensar realmente que foi uma decisão no mínimo consensual, talvez a partir de uma sugestão do próprio Paulo, né? A gente não tem como confirmar isso, mas eu acho muito interessante porque mostra a relação, né, como eu disse, que existia entre eles, né?
chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja, e em seguida voltou para Antioquia. Então aqui está, né? Você vê aí, concordando aqui com o pastor Silas, que há essa preocupação de Paulo com a atividade missionária, né? Há esse olhar dele estratégico, não é? E por isso ele se movimenta dessa forma. Eu vou deixar esse negócio do voto judaico para depois, tá? Isso é uma coisa meio que controversa. Por isso, quando a gente falar mais na frente da prisão dele, eu prometo para vocês, a gente volta, né, para essa questão aqui do voto. Então, vejam a preocupação de Paulo, né, com os irmãos, mas ele tinha lá os seus propósitos e por isso ele continuou, tá? Olha o versículo 23. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Muito interessante, e já foi comentado em outras lições, e agora a gente fala de novo, né? Essa preocupação de Paulo de encorajar os irmãos, né? De fortalecer, né, os discípulos. Nunca é demais a gente enfatizar a importância do discipulado, né? Alguém já disse que esse é o calcanhar de Aquiles das igrejas modernas, né? As igrejas parecem não se preocupar em discipular as pessoas. Talvez isso seja realmente consequência dessa, como é que eu vou chamar, dessa tendência que a gente tem, não é, a ficar concentrado ali na nossa sede, né? Parece haver na cabeça das pessoas a ideia de que é ali, ouvindo a pregação do pastor, ouvindo o professor, né, da escola dominical, né, de manhã, e o pastor à noite, que a gente vai ser discipulado. Muito embora a gente possa aprender muito, eu acredito, eu creio, né? Aliás, uma das razões que eu estou aqui domingo com vocês é isso. Eu acredito realmente que a gente pode aprender, né? Eu acredito que a gente pode aprender muita coisa, mas eu insisto, isso não é suficiente para um discipulado efetivo, vamos dizer assim. Não é suficiente, certo? Se o seu contato com a palavra de Deus, eu estou falando de um contato mais denso, partindo do pressuposto que você está aí na sua casa agora, sentado, arrumado, absolutamente concentrado, com a sua Bíblia, com a sua revista, acompanhando, anotando. É isso que eu estou falando de contato mais denso, né? Isso é importante, mas não é suficiente. Amanhã, em algum tempo, aí que você decide, conforme você organiza seu tempo, você tem que pegar a sua Bíblia de novo, o seu lápis, tá, um toquinho aqui, né? Eu gosto de toco de lápis, não sei porquê, mas tem gente que não gosta. Eu tinha um professor que, quando ele viu o lápis da gente desse jeito, ele já brigava com a gente, né? Mas você tem que ter o seu lápis, a sua caneta, e você tem que voltar à palavra, e você tem que continuar estudando. E se você tiver oportunidade, você pergunta para o pastor, para o professor, para outra pessoa que tem mais experiência que você. Quem sabe convida quando puder, né?
ou garantindo aí o distanciamento, né? Para estar lá na sua casa, ou você vai na casa dele e aí você vai aprofundar esse conhecimento. Isso é o que eu insisto com os meninos aqui em casa. Falo isso para vocês o tempo todo. Eu tenho um de 11 e outra de 17 aqui, quase 18. Vocês precisam fazer isso. Tem que ser iniciativa de vocês. A vida de estudo de vocês, a devoção de estudo de vocês não pode depender de mim ou da mãe de vocês. Isso é algo que vocês têm que querer. O salmista diz: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então é algo que tem que partir de você. O Joel está muito animado agora com esse negócio de xadrez. Ele está jogando xadrez. Quando ele não está num tabuleiro que ele ganhou do Jefferson ali, e ele está aqui no computador jogando online. Eu não sei se vai durar, mas eu estou achando legal, porque uma das frustrações da minha vida é não ter aprendido xadrez. Tentei várias vezes, mas não sei, não é para mim. Realmente não é para mim. Fátima, por favor, dá uma olhada no grupo aí. Então, ele está muito empolgado, e às vezes ele acorda, e assim, quando eu vejo, depois do café, ele já está ali com o tabuleiro de xadrez, às vezes sozinho, né? Ou então aqui, nessa mesma mesa onde eu estou, com o computador jogando. E aí eu pergunto para ele: já leste a Bíblia? E às vezes ele fala não. Então larga isso aí. Deve ser o teu primeiro interesse, Joel. Deve ser o teu primeiro interesse. Foi jogar o xadrez? Por que não vai ler a Bíblia? Né? E olha que eu estou falando de leitura. Não estou falando de estudo. Porque uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Não é? É muito importante. É muito importante. Certo? E Paulo tinha essa preocupação. Eu consigo pensar em Paulo cobrando, né? Vejam, ele passou 2 anos, né? Lá em Corinto, em Éfeso ele passou 3 anos. Eu consigo ver Paulo, né? Não sei se ele reuniu diariamente, às vezes eu penso que era diariamente. Pelo menos Paulo parece estar bem envolvido, né? Eu vejo Paulo, irmãos, eu mencionei para vocês tal versículo ou tal trecho da Escritura. Lembre-se que eles tinham as Escrituras hebraicas, né? Que falam de Jesus, que falam da obra dele. Vocês leram esse texto? Como é que vocês percebem, né, esse texto? Como é que esse texto falou ao coração de vocês? E vejam, mais na frente, né, tá chegando, né, aqui no capítulo 20, mas se vocês prestarem atenção na pregação, né, do pastor Egon, domingo passado, você vai ouvir Paulo dizer para os presbíteros de Éfeso: olha, não se esqueçam, eu passei 3 anos aqui entre vocês. E a palavra que ele usa lá é muito forte. A palavra lá tem um sentido de admoestar, um sentido de diligência, de insistência. Então ele diz: olha, é como se ele dissesse: eu passei 3 anos aqui insistindo com vocês, para que vocês aprendessem de Jesus. E ele acrescenta uma coisa muito interessante: com lágrimas. Paulo se envolvia profundamente na vida da igreja. Ele sofria, ele chega a mencionar isso também, a preocupação que ele tinha com todas as igrejas, né? E ele diz: quem se enfraquece, que eu mesmo me enfraqueço. Como Paulo ficava triste quando chegavam notícias para ele, e essas notícias chegavam
né? Olha, fulano infelizmente caiu, fulano tá realmente vivendo uma vida que não é vida de servo de Jesus. Aliás, a carta de Corinto, a gente já comentou aqui, vocês já leram várias vezes, ele faz uma censura àquela igreja, ele censura seriamente aquela igreja. E ele fala, olha, eu estou sabendo. Os irmãos lá da casa de Chloe, eles me informaram o que é que está acontecendo aí. Vai chamar Paulo de fofoqueiro? Vai? Ou que ele ouvia fofoca? Porque tem isso, né? Às vezes as coisas chegam para o pastor vai tratar, há quem diga, pastor, agora deu para ouvir fofoca. Meu querido, o pastor é o pastor da igreja, ele recebeu essa missão de Deus, ele vela, como diz lá em Hebreus, pela igreja, porque ele sabe que ele vai ter que prestar contas. A coisa chega para ele vai ter que apurar. Você pode ter certeza que ele vai ter que apurar. Isso é ser igreja. Se você não quer isso, desculpa, mas você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Nós somos membros uns dos outros. O que eu faço afeta o corpo. Paulo insiste nesse ponto. Então as coisas chegavam para Paulo lá e ele chorava, ele se preocupava. Ele deixa isso bem claro nas suas epístolas. Aqui no livro de Atos, eu creio que nós podemos entender dessa maneira. Essa preocupação que ele tinha de confirmar as pessoas, de levá-las a uma plena convicção da sua fé em Cristo. É o que está escrito aqui no versículo 23. Então, nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos atentar, né? O comentário do pastor aqui, ele diz: no decurso dos versículos seguintes, Lucas resumiu a passagem de Paulo por algumas cidades, ressaltando o seu propósito de fortalecer todos os discípulos, isto é, encorajá-los espiritualmente, fortalecer-lhes a alma, exortá-los a permanecer firmes na fé. Ele não abandonava a seus discípulos à própria sorte, mas o discipulado tinha um propósito, que era apresentar todo homem perfeito em Cristo. Paulo vai falar isso lá em Colossenses capítulo 1, versículo 28, que esse era o objetivo dele, apresentar todo homem. Homem aqui está no sentido genérico, tá? Toda criatura humana, toda pessoa humana, perfeito em Cristo. Esse era o objetivo de Paulo. Era isso que ele queria. Era por isso que ele se esforçava, que ele se desgastava. Pode ter certeza, o trabalho de confecção de tendas não era fácil, viu? Mas você pode ter certeza que o desgaste maior de Paulo não tem nada a ver com confecção de tendas. O que gastou Paulo, o que gastou a vida de Paulo foi o seu trabalho junto à igreja de Cristo. Vocês podem ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Não é um trabalho fácil. Pelo contrário. Pelo contrário. Versículo 24. E aí já partindo para o segundo ponto, né, aí no numeral romano da revista. Eu falei segundo ponto ainda agora, mas era arábico. Eu não gosto muito desses muito esquema assim que repete a coisa, porque às vezes quem não está vendo, né, quem não está acompanhando com a revista fica meio atrapalhado, né? Só recapitulando aí, né? Explicando. Primeiro ponto aí foi Paulo em Corinto. O segundo ponto agora é Paulo em Éfeso, está aí, né? E aí tem esse parênteses aí que, enfim, ele optou por colocar dentro do ponto de Paulo em Éfeso, tá? Mas na realidade é um parênteses que Lucas faz na narrativa dele, certo? Tá? Ele deixa Paulo um pouco de lado e ele vai falar de um judeu aí chamado Apolo. Eu acho importante a gente dar uma olhada nisso aqui. Eu já falei de Éfeso, já falei que era a capital
da província da Ásia, está escrito aí também. Tinha lá um templo também da deusa Ártemis, né? Deusa Ártemis era o nome grego, Diana era o nome romano, certo? A gente vai falar mais sobre esse templo mais tarde, ok? Eu vou ler aqui, tá? Essa parte sobre Apolo, só para a gente entender aí um pouco. 24. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que, pela graça, haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos, usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Eu vou começar o 19 só para a gente entender aí o que a gente tem aí, tá? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior, né? E aí você tem então esse parênteses, só para ficar claro aí que é um parênteses que a gente vai ver, né? E aí eu vou voltar um pouco aqui para a página 75, porque eu quero explicar essa questão aqui de Apolo, que, enfim, não é uma questão fundamental, mas às vezes causa um pouco de confusão. Me parece que a própria revista há uma confusãozinha aqui. Página 75, tá? O segundo parágrafo aí diz assim: o desafio da cidade grande exigia uma equipe maior. Foram Áquila e Priscila que, em Éfeso, levaram a Jesus Cristo e discipularam um judeu chamado Apolo, homem fervoroso, mas confuso na sua fé e na sua mensagem. Gente, eu não posso pensar de uma maneira mais infeliz de escrever esse parágrafo, com todo respeito aí ao trabalho dos irmãos, né? Mas não me parece que o texto de Lucas nos dá autorização para ir tão longe, tá? Eu vou ler de novo o parágrafo da revista, tá? Ou a parte que está complicada para mim, o período que está complicado. Foram Áquila e Priscila que, em Éfeso, levaram a Jesus Cristo e discipularam um judeu chamado Apolo, homem fervoroso, mas confuso na sua fé e na sua mensagem. Tá estranho, não tá? Vocês que leram o texto comigo, não tá estranho? Eu estranhei muito isso aqui, né? Fiz uma pesquisa. É aquilo que eu estava falando ainda há pouco. A importância do estudo diligente, a importância do estudo quase que solitário, eu vou chamar assim, né? Que às vezes a gente tem que fazer, né? Na palavra de Deus, às vezes não, sempre, em qualquer coisa que a gente se propor conhecer, que a gente se propor estudar. Assim, as coisas que eu vou falar aqui para vocês, como eu disse, talvez alguns vão dizer: isso não é importante, né? Isso aí é um detalhezinho, né? Para que ficar se preocupando? Para que ficar perdendo tempo? Meia hora ainda de lição e vai gastar com isso? Enfim, eu vou gastar com isso sim. Aí depois você tira as suas conclusões, tá? Como eu disse, eu fiz uma pesquisa. Aparentemente há aqui a influência de alguns teólogos. Eu não vou nem citar o nome do principal. Às vezes é um negócio complicado isso, porque alguém pode ser levado a pensar, talvez sem má intenção, mas o Eliese não, já está se achando no direito de questionar fulano de tal. Então, para evitar isso, e até porque muitos de vocês têm essas bíblias de estudo, né, comentadas por esses teólogos que eu respeito muito, né,
mas me parece que há uma grande influência de um teólogo que tem uma Bíblia comentada, que ele afirma categoricamente, na minha opinião, sem apoio no texto bíblico, que Apolo não era crente. Ele chama Apolo de um santo do Antigo Testamento, que é uma expressão que normalmente se usa nesse período de transição aí entre o judaísmo e o cristianismo. A salvação ela sempre é por meio de Cristo. Isso a gente já falou, a gente já estudou isso em outras ocasiões. Abraão foi salvo por causa da obra de Cristo, Davi foi salvo por causa da obra de Cristo, todos eles confiaram em Deus, né? E por causa da obra de Cristo eles foram declarados justos. Só que a coisa complica um pouco quando você vai trabalhar essa questão da transição entre o judaísmo e o cristianismo, e a gente vai começar aqui com esse texto em particular. Depois a gente vai continuar falando sobre isso quando a gente falar aqui do início do capítulo 19, que tem esse problema aqui com esses discípulos que Paulo encontrou, que nunca tinham ouvido falar no Espírito Santo. Mas 19 depois, agora eu estou no 18. Gente, na dúvida, fique com o texto. Fique com o que o texto diz. Certo? Não importa se quem está falando é um sujeito que tem a mais alta graduação, que tem 60, 80 livros escritos. O importante é que isso aqui é o único livro inspirado, inclusive esse autor diz isso. Com todas as letras, ele é um ardoroso defensor da infalibilidade das Escrituras, mas às vezes, por ser humano, a gente desliza, a gente escorrega, né? O teólogo, às vezes, ele pensa por categorias, sobretudo porque logo depois vem esse texto do capítulo 19, então ficou meio complicado. Eu acho que ele praticamente se sentiu obrigado de dizer o que ele acabou dizendo, né? Afirmando categoricamente que Apolo não era crente. Mas vamos ler o texto. Eu vou ficar com o texto aqui, no que o texto diz. Você pode ler, eu estou lendo na nova versão transformadora, mas você pode ler na revista atualizada. Não vai mudar substancialmente o que eu vou falar para vocês aqui, tá bom? Vocês estão comigo? Vocês estão me acompanhando? Espero que vocês estejam bem atentos aí. Vamos lá, vamos ao texto de novo. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. A primeira coisa que eles dizem, e é verdade, e eu concordo, as Escrituras aqui, evidentemente, eram as Escrituras hebraicas, de Gênesis até Malaquias. Sem problema com isso aqui, isso é claro. Ok? Onde é que Apolo era eloquente, onde é que Apolo conhecia bem, né? Eram as Escrituras hebraicas. Ok? Agora, o problema está aí no versículo 25, veja bem. Tinha sido instruído no caminho do Senhor. O texto afirma categoricamente que ele já havia sido instruído no caminho do Senhor. A palavra traduzida por caminho aí é rodos, certo? Essa palavra a gente encontra em outros lugares, aqui no livro de Atos mesmo. Vá comigo para o capítulo 9, versículo 2, é o relato da conversão de Saulo. Essa palavra sempre fala do Evangelho, está se referindo ao Evangelho, tá? Então, quando esse autor aí que eu estou citando, sem citar o nome, ele diz que na nota, ele diz isso claramente, né? Ele ouviu falar de Jesus, mas ele não cria em Jesus, certo? Fala isso claramente, tá? Ele ouviu falar de Jesus, mas ele ainda não cria em Jesus. Por isso que ele diz que ele é um santo do Antigo Testamento, discípulo de João Batista. Depois ele diz assim: isso não incluía a fé cristã. Esse autor que eu estou citando para vocês, ele diz claramente: isso não incluía a fé cristã, certo? Poxa, a palavra é a mesma, é o caminho. Olha aí comigo, Atos capítulo 9, versículo 2. O que diz? Diz que Saulo, ainda antes de virar Paulo, né,
pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrassem, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Aí você vai dizer, mas aqui está com C maiúsculo. Grego não tem, tá? Maiúsculo e minúsculo. A língua que a Bíblia foi escrita, isso apareceu depois, certo? É tudo minúsculo, tá? É outra questão que a gente pode trabalhar depois. Alguém tem alguma dúvida aqui que quando cita caminho aqui está falando de crente? Espero que não, porque você vai ver que era o que Saulo fazia. Ele perseguia os crentes, os encerrava no cárcere, os obrigava a blasfemar. Outros textos que a gente poderia citar, o próprio Paulo admite que fez isso, certo? Mais para frente, certo? Tá? No capítulo 24, avança só um pouquinho aí, tua Bíblia. Agora é muito interessante que é o próprio Paulo falando, tá? Quando ele vai se defender, Atos, capítulo 24, tá? Primeiro versículo 14, olha o que diz aí. Paulo dizendo, tá? Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho que eles chamam de seita. Eles aí eram os judeus. Olha, essa história de ressemantizar, né? Isso aí é velho, gente. Paulo está fazendo exatamente isso aqui. Não é novidade nenhuma. Ele assume que ele é um seguidor do caminho, certo? É a mesma palavra, rodos, tá? Ele assume que ele é um seguidor do caminho, mas ele diz, olha, eles chamam de seita. Para mim é a vida eterna. É o que os nossos pais, né, deveriam ter entendido. É o cumprimento das promessas. Jesus é o cumprimento das promessas feitas a nossos pais. Eles, os judeus, eles chamam de seita, tá? De heresia, mas não é, certo? Então Paulo ressemantizou aqui, né, a palavra. Só um parênteses aí. Agora, aqui ainda, certo? No versículo 22, olha aí, ele vai repetir de novo. Ele diz assim: nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse: esperem até isso. De novo aparece a palavra caminho aqui, certo? Tá? Todo mundo entende que está falando do Evangelho. Todo mundo entende que os seguidores do caminho são cristãos. Então, eu entendo que ao dizer Lucas é o autor desse livro, né? Por que ele estaria falando nesses outros versículos que a gente leu do Evangelho e de crentes, e aqui ele não estaria falando? Ele diz claramente, ele foi instruído no caminho do Senhor, mas ele não disse só isso, tá? Ele não disse só isso. Ele diz, ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão. E aí ele acrescenta, que é o que causa aí a confusão, embora só conhecesse o batismo de João. Esse aqui é que é o ponto que causa discussão, e como eu disse, eu que não sou ninguém, ouso dizer que por causa dessa expressão aqui, todo o resto, no caso desse teólogo aqui, muito abençoado, ficou prejudicado, ficou confundido. Certo? Porque e tenho outros que me apoiam, mas enfim, eu não vou ficar citando aqui, porque eu não quero que isso vire um confronto entre autoridades humanas. Eu quero entender o que o texto diz. Meu objetivo aqui com vocês é esse, certo? Tá? Então, o que nós podemos aprender aqui? Certo? Nós temos um judeu instruído no caminho do Senhor. Se você não quiser dizer que ele era crente, não precisa. Basta você dizer que ele foi instruído no caminho do Senhor. Aí, inclusive, essa argumentação é feita por alguns que seguem esse autor aqui, que diz que Apolo não era crente. Mas alguém pode ser instruído sobre o Evangelho e ainda assim não ser convertido. Eu conheço algumas pessoas assim. Particularmente, eu tenho um amigo que eu tenho absoluta certeza que ele já entendeu o que é o Evangelho. Ele já entendeu o que ele precisa fazer. Certo? O problema dele não se trata mais de intelecto, de conhecimento. O problema dele é vontade. Está na vontade. Ele não quer. Até hoje, infelizmente, ele não quer reconhecer os méritos de Cristo, reconhecer a sua própria pecaminosidade e, em arrependimento e fé, clamar para que Jesus seja o seu Salvador. Mas ele já entendeu isso. Ele já entendeu que é isso que ele precisa fazer.
Isso é verdade. Então alguém pode ser instruído sem necessariamente ser crente. Mas eu insisto, as duas expressões estão juntas aqui. Ele não só havia sido instruído, tá? Como ele também ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, tá? Não havia absolutamente nada de errado naquilo que Apolo estava ensinando. Acontece que o ensino dele era incompleto. Vocês estão entendendo? Tá? Eu acho isso muito importante, a gente entender isso. Tem até uma ilustração, depois eu vou dar esse link para vocês no grupo. Eu precisei da ajuda do Jefferson, que é professor de matemática, mestrando, né, em matemática, porque eu confesso para vocês que na hora eu não entendi nada, né? Mas o autor lá usa essa ilustração para explicar que você pode ter o conhecimento de algo, esse conhecimento ser até suficiente para você, mas não ser tudo, né? E ele cita, ele pergunta, se alguém lhe perguntar qual é a raiz quadrada de 3, você vai responder o quê? E eu respondi, claro, raiz quadrada de 9, tá vendo, Jefferson? Eu sou ruim até para dar o exemplo, né, de matemática, mas eu vou repetir de novo. Qual é a raiz quadrada de 9? Aí você responde aí, qual é? 3. A sua resposta está correta, ok? Mas ela está incompleta, porque menos 3 também é a raiz quadrada de 9. Num escopo maior, dentro de um conhecimento mais amplo, né? Menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais, então vai dar 9 também, certo? Então menos 3 também é a raiz quadrada de 9. Então aprenda essa comigo, que eu acabei de aprender com o Jefferson, né? Se você quer dar uma resposta, né, completa sobre qual é a raiz quadrada de 9, né, diga 3 e menos 3, ou menos 3 dentro desse universo mais amplo da matemática, dentro do conjunto mais amplo. Então vejam, eu tinha um conhecimento até essa semana, quando eu deparei com esse exemplo, eu tinha um conhecimento sobre a raiz quadrada de 9 que era correto, mas era incompleto, certo? Tá? Mas que me serviu muito bem, serviu até para eu passar, né? Várias vezes aí, brincando um pouco com a coisa, né? Mas era incompleto, então eu precisei, como eu disse, na hora que eu li, eu não entendi. Precisei recorrer ao Jefferson, me explica isso aqui. Aí ele fez essa explicação maior, porque o autor lá, ele só faz citar. Mas menos 3 também é a raiz quadrada de 9. Então vejam, Apolo tinha um conhecimento de Jesus, certo? Tá? Ele ensinava sobre Jesus, ele ensinava com entusiasmo. Eu não posso crer que o Espírito Santo iria dar um entusiasmo, né, para Apolo, ao ponto dele entrar numa sinagoga como Paulo e arrazoar, para usar um termo antigo, né, e discutir, convencer, né, as pessoas de que Jesus era Deus, sem que ele fosse crente. É um negócio meio complicado para mim, tá certo? E como eu disse, o texto não me parece autorizar a ter esse tipo de interpretação, certo? Mas o que Priscila e Áquila fizeram então? Pregaram o evangelho para ele? Não. Eu creio que se Lucas quisesse dizer isso, ele teria escrito isso. Ele falou isso a respeito de outras pessoas. Ele falou de Cornélio. Claramente, ele diz que Pedro foi lá, o anjo mandou, né? Vai lá, manda chamar para que ele vai pregar para que seja salvo. É outra história. Ok, mas eu vou ficar com o que Lucas diz aqui. E o que Lucas diz? Lucas diz que eles lhe explicaram com mais exatidão. Voltando para a coisa da raiz quadrada de novo. Só ilustrando, tá? Olha, Apolo, você sabe, mas você não sabe tudo. Por exemplo, a questão do batismo em nome de Jesus, que é uma questão que a gente vai trabalhar, como eu disse, na semana que vem. Então, Áquila e Priscila
eu acho correto dizer que eles discipularam Apolo, mas eu não acho correto dizer que eles pregaram e aí Apolo se converteu. Eu creio que Deus, que sabe todas as coisas, que sabia que isso ia dar problema lá na frente, né? Se Deus quisesse, ele poderia ter evitado toda essa discussão, mas como eu disse, a discussão me parece ser porque há um cacoetezinho de alguns teólogos, que são teólogos importantes, que acabam lendo o texto de uma forma que o texto mesmo não está escrito. Resumindo o que eu quero dizer e terminando, que faltam 5 minutos, certo? Tá? Apolo, tá? Judeu, vindo de Alexandria, certo? Tinha sido instruído no Evangelho ou no caminho do Senhor, ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, mas ele ainda precisava ser instruído. Havia verdades que ele ainda não conhecia e que eram importantes para o trabalho que ele ia fazer mais na frente. E o Espírito Santo providenciou Áquila e Priscila lá. Vem cá, rapazinho. Né? Não sei se ele era um rapaz, mas enfim, você tá muito bem, a gente está muito feliz, a gente está muito contente de ver o que Jesus está fazendo na sua vida, mas você está precisando de uma instrução mais específica, mais completa. E aí eles discipularam Apolo, e o discipulado foi tão bom que o Espírito Santo o impeliu a ir lá para Caia, lá onde ficava Corinto, né? Aquela região lá na Grécia, e ele teve um ministério muito importante lá, como é detalhado aí no versículo 27 e 28. Vejam, diz assim: Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivaram, escreveram uma carta aos discípulos de lá pedindo que o recebesse. Olha só, ao chegar foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos, usando as escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo, né? Alguns dizem que só aqui Lucas vai dizer que ele havia entendido, que ele demonstrava que Jesus era o Cristo, certo? Porque Lucas não diz antes, então isso demonstraria a conversão de Apolo. Agora, bom, aí como eu disse, cada um, né, leia o texto e tire suas conclusões. Não é um problema fundamental, mas eu acho essa discussão importante, porque nós não devemos ir além do que está escrito. Com todo respeito, não estou acusando ninguém de heresia, eu só estou dizendo que às vezes a gente, por determinadas leituras, por determinadas convicções que a gente abraça, a gente às vezes não lê o texto corretamente como ele deve ser lido, tá? Então eu não ousaria afirmar que Apolo não era crente aqui, quando dos versos 24 até 25. Certo? Eu não acredito que Apolo só se converteu aqui no versículo 26, tá? Enfim, era esse o parênteses que eu queria fazer, e eu vou encerrar aqui. Eu estou à disposição no grupo, tá certo? No grupo da classe, se você quiser me questionar lá ou me questionar no privado, fique à vontade, faça seu próprio estudo, né? Tire as suas conclusões. Não é que a Bíblia não é que a Bíblia nos autorize a sair cada um por aí tirando sua conclusão. Não é isso, tá, gente? Você tem que ser honesto com aquilo que você está vendo aqui, certo? Tá? E procurando ser o mais mente aberta possível, tá? Para ver isso aí. Como eu disse, eu vou colocar lá no grupo alguns links que podem ajudar você a fazer esse estudo aí, tá bom? Mas a verdade é uma só. Lá no céu, com certeza, se Deus tiver interesse, ele vai falar pra gente quem é que estava certo com relação a esse texto aqui. A gente vai perguntar pro próprio Apolo, né? Quem sabe? Apolo, vem cá, me explica esse negócio aí. Afinal de contas, já era crente quando chegou lá em Éfeso, ou foi através da pregação de Áquila e Priscila que você se converteu, né? Aliás, eu poderia falar outra coisa sobre conversão, mas eu vou deixar isso para um outro momento, tá certo? Vamos parar por aqui. Como eu disse, tudo isso só me anima. Eu fico animado para estudar. Eu gosto, né? Não é que eu gosto de controvérsia, a controvérsia pela controvérsia, mas eu acho que isso nos incentiva
a procurar saber, a procurar conhecer, né, ainda mais da palavra do nosso Deus. Um grande abraço a todos, muita saudade de vocês, é claro. Às vezes eu consigo matar a saudade de alguns quando ligo ou quando eles me ligam. Fiquem à vontade para me ligar, né, para mandar uma mensagem, para mandar um oi. Né? Eu fiz uma circular já há algum tempo, vou fazer outra circular agora para colocar no grupo, né? Mas saibam que os irmãos estão nos nossos pensamentos, nas nossas orações também, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, nós te somos gratos pela tua palavra, nós te somos gratos porque o teu Santo Espírito atuou em vidas como Paulo, como Apolo, como Áquila e Priscila, e também atua nas nossas vidas, ó Deus, nos iluminando, nos ensinando o teu caminho, nos tornando úteis na tua obra, Senhor, no sentido de que devemos pregar o teu evangelho, devemos levar a esperança da tua salvação às pessoas. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de participar dessa obra que até os anjos, Senhor, querem realizar. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa cada irmão querido da nossa classe. Ó Pai Santo, que o teu Santo Espírito esteja consolando, animando, falando aos corações de cada um de nós, que nós possamos, ó Deus, aprender cada vez mais da tua palavra, que nós possamos sentir o mesmo entusiasmo que Apolo, que Paulo, que Áquila e Priscila sentiam ao compartilhar da tua palavra com as pessoas, e que nós também, talvez a bênção que nós tanto queremos, possamos ter o prazer de ver as pessoas convencidas de que Jesus é Deus e entregando suas vidas a eles. Ó Senhor, realize essa obra entre nós, é o que nós te pedimos em nome e pelo amor do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, um bom domingo a todos, até mais.